Versículo 25. Amém? Todos encontraram? Amém? Por misericórdia. Tem gente que falou misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra somente a Ele. Tá? Então, Josué 6:25. Vamos ler aqui na tela então. Quero que você leia comigo. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os passageiros, e Josué enviara a espiar Jericó. Amém. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, e muito obrigado, Senhor, porque a tua graça, ela tem sido derramada, Pai, desde o momento que nós levantamos nesse dia que se chama hoje. E esse tempo que o Senhor separou para nós, que na eternidade o Senhor já havia preparado esse dia, essa reunião, porque Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E nós queremos nos expor, Senhor, na Tua palavra, e que o Senhor venha quebrar os nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, tirar, Pai, toda a fortaleza, Pai, que esteja na nossa mente, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha revelar, Pai, para o nosso coração a Tua palavra, o Teu Evangelho, e que venha acontecer milagres nessa noite, Pai, ó Deus, na vida de cada um de nós. É o que nós oramos, Pai querido, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Você pode sentar. Aleluia. Amém. Quando se fala de Josué, a gente sempre liga aquela história dos muros de Jericó, né? Muito difícil alguém não ter ouvido essa história, né? Onde Deus, ele, usando aquele povo, os muros de Jericó foram derrubados, caíram. Mas não é nesse sentido que eu vou falar, né? Nessa história que eu vou relatar nessa noite, mas é de uma mulher, tá? Que faz parte dessa história, que a Bíblia ela relata sobre essa mulher chamada Raabe. Mas de qualquer maneira, eu queria contextualizar e também de uma maneira, a gente tem sempre que olhar a palavra de Deus de uma maneira macro e ter uma cosmovisão de toda a Bíblia, tá? Para a gente poder entender. Josué, né, ele foi um servo de Deus, onde ele foi um líder, né, que deu a continuidade na missão de levar o povo a alcançar a terra prometida, desde Abraão, essa promessa. Então, Josué, para ele alcançar a terra prometida, que era chamada terra de Canaã, ele tinha uma barreira que era um dos primeiros inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, os hebreus, que era a cidade de Jericó, tá? Então, no capítulo 2 de Josué, no primeiro versículo, diz que Josué, né, filho de Num, ele enviou 2 homens, 2 espias, para irem à cidade de Jericó, para fazer como se fosse um mapeamento, né, para eles poderem enfrentar aquele povo daquela cidade de Jericó. E essa cidade de Jericó não era muito grande, né, mas só que era muito forte. Ela tinha, ao seu redor, ela era protegida por um muro, tá? Um muro muito grande, né? Aproximadamente 9 metros e 6 metros de espessura e 9 de altura, de tal maneira que pessoas residiam naquele muro, construíam casas naquele muro, né? Até carros passavam por cima
né, daquele muro. Então, para você ver que era um negócio tremendo. Então, era muito difícil. Então, geralmente nas guerras daquela época, a estratégia era a seguinte: era não deixar ninguém, era como se fosse sitiar aquela cidade, não deixar ninguém sair, ninguém entrar, de tal maneira que aquele povo, né, que era protegido por aqueles muros na época, eles iam morrer de fome. Mas só que a estratégia de Deus para Josué e por Josué passar aquela barreira, né, vencer aqueles inimigos, foi outra. Estou só relembrando vocês a história. Tá? Então esses dois espias, estrategicamente, né, no capítulo 2, você depois pode ler, eles foram, né, até aquela cidade, e aí eles se hospedaram na casa de Raabe. Raabe, né, ela era uma mulher que tinha a atividade dela, vamos dizer assim, era prostituta. A palavra de Deus fala também de meretriz, que é a mesma coisa. E essa mulher, chamada Raabe, ela acolheu aqueles dois espias, né, de tal maneira que ela escondeu aqueles dois espias, aonde o rei de Jericó soube da presença daqueles dois espias, e aí ela escondeu aqueles dois espias. Essa cidade de Jericó, que era habitada pelos cananeus, e era um povo que era adoradores de outros deuses. Eles se sentiam poderosos por causa dos vários deuses que eles adoravam. Mas a notícia do Deus verdadeiro, Deus de Israel, já tinha chegado lá em Jericó. A notícia era o seguinte: era que o Deus de Israel, aquele Deus que tirou o povo hebreu das garras, né, da escravidão do Egito. E aí, quando o povo de Deus saiu do Egito, ele atravessou o rio, fugiu a memória agora, quem sabe? Rio? Não, Rio Jordão é aqui, o Mar Vermelho. A irmã está ligada lá, o Mar Vermelho. Então, a notícia era que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus atravessou em pés enxutos, né? E também a notícia chegou que o povo de Deus venceu, né? Venceu vários outros reis. Então aquele povo lá de Jericó estava com medo do povo de Deus. Estava com medo. Essa é a história, né, desse momento onde essa mulher Raabe viveu, né, onde ela teve essa experiência, tá? E o muro de Jericó, né, ele foi derrubado. A estratégia de Deus naquele momento para aquele povo foi a seguinte: eles tinham a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E eles tinham também os sacerdotes. Aí qual foi a ordem de Deus? Foi que durante 7 dias os sacerdotes, juntamente com a Arca da Aliança, eles tinham que dar 7 voltas ao redor daquele muro. Cada dia eles davam uma volta, sopravam o chofar, né, que quer dizer a mesma coisa que trombetas, que eram chifres de carneiros. Eles sopravam durante um dia, rodeavam, depois voltavam para a tenda. Aí o segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, aí no sétimo dia foi quando Deus disse: olha, no sétimo dia vocês vão rodear 7 dias, tocando as trombetas. E na 7ª volta desse 7º dia, todo o povo ia gritar. E assim eles obedeceram. Então, quando eles gritaram, aqueles muros caíram, romperam. Tem uma explicação, né, da engenharia, da física, que é a ressonância, né, onde um som, uma onda, quando ela é emitida, ela alcança a frequência natural, tá, de um material,
que essa frequência todo o material ele tem, onde as moléculas elas vibram, né, mais confortavelmente nessa frequência natural, e quando um som, uma onda alcança, né, e atinge a mesma frequência natural, essa molécula vibra de tal maneira que ela vai alcançar uma amplitude tremenda, né? O tempo que ela vai vibrando, ela alcança uma amplitude tremenda de tal maneira que aquele material se rompe. Isso aí é uma explicação humana, mas isso aconteceu fisicamente. Mas só que aquelas 7 trombetas e aquele grito daquelas pessoas não tinha condições de alcançar a frequência natural daquele muro, para que aquele muro viesse a cair. Isso foi realmente uma ação sobrenatural de Deus, porque o som dos chofás não alcançaria a frequência natural do muro de Jericó. Isso aí era impossível. Mas o nosso Deus, ele potencializa tudo aquilo que nós fazemos que agrada o coração de Deus. Toda vez que você obedece a Deus, Deus ele potencializa aquilo de tal maneira que você, às vezes, você faz algo, você diz mesmo, como eu consegui fazer isso? Como é que aconteceu isso? Não foi você, foi Deus. Então, toda vez que nós obedecemos a Deus, toda vez que nós obedecemos a Deus, Deus ele realiza milagres na nossa vida. E as muralhas da nossa vida, as muralhas do nosso interior, elas são derrubadas. A nossa vida ela é mudada, a nossa vida é transformada. Então esses muros caíram por milagres de Deus. Não foi por causa, né, do som daquelas trombetas, foi porque o povo creu. Foi fé daquele povo. Eles creram que, obedecendo a Deus, aqueles muros iam cair, que era algo impossível de acontecer. Era a cidade mais impenetrável naquela época, né? Quase impossível de conseguir vencer aquele povo. Então, a primeira barreira, os primeiros inimigos colocados na frente de Josué, o povo de Deus, foi logo o mais difícil. Mais difícil. Essa é a história, o cenário aonde essa mulher estava, né? Onde nós temos eu vejo assim que é uma das mais belas histórias da Bíblia que apontam para o Evangelho, porque toda a Bíblia tem algo que liga, que aponta para Jesus, aponta para o Evangelho de Cristo. Então essa história a gente vai ver hoje, que era uma história dessa mulher prostituta, né? Que foi alcançada pela misericórdia do Evangelho de Deus. Como nós vemos no capítulo 6, versículo 25, Josué conservou a vida daquela prostituta Raabe. Porque qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era tomar aquela cidade e todas as pessoas seriam mortas. Todas, não escaparia ninguém. Mas aquela mulher Raabe, ela foi poupada. Ela foi poupada. Por quê? Porque ela, como eu falei para vocês, a notícia do povo de Deus, a notícia do Deus verdadeiro já tinha chegado ali naquele lugar. E aquela mulher Raabe, a casa dela, sabe onde era construída a casa dela? Em cima do muro. Então, aqueles espiões, né, aqueles espias que foram enviados, os 2 que foram enviados por Josué, estrategicamente eles se hospedaram naquela casa, porque era um lugar onde as pessoas que passavam por lá, né, passavam ali naquela casa. E aquela mulher, ela soube que aqueles 2 eram do povo de Deus. E Raabe, ela já tinha ouvido, né, desse Deus, e no coração dela, ela já tinha crido nesse Deus verdadeiro. Porque, meus amigos, irmãos, visitantes nessa noite, tudo começa no coração. Tudo começa aqui dentro.
Tudo se inicia aqui dentro. E assim aconteceu na vida dessa mulher. Em João 3,16, quero que, se você puder abrir comigo, João 3,16, é um texto que todos nós conhecemos, né? Praticamente, às vezes até em jogos e outras ocasiões que acontecem, até mesmo na televisão, alguém coloca lá João 3,16, né? Muito conhecido, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aquele povo, né, aquele povo de Jericó não creu em Deus. Então eles estavam julgados. Aquela mulher Raabe, ela creu em Deus. Ela creu em Deus. Ela creu, né, nas providências de Deus. Creu que Deus, ele tinha misericórdia, né, e ele poderia salvá-la. No entanto, que quando no capítulo 2, aquela mulher, ela começa, né, no momento que ela escondeu aqueles espias, porque os soldados do rei de Jericó foram atrás dos espias, e ela escondeu aqueles espias, e depois que ela escondeu, ela foi conversar com os espias, e ela começou a relatar para aqueles espias. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 2, no versículo 8. No versículo 4 diz assim, ó: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde vieram. Isso ela está falando para os soldados do rei de Jericó. E no versículo 8, depois dela ter falado isso, aqueles soldados foram embora. No versículo 8 diz assim: antes que os espias se deitassem, antes que aqueles 2 homens que foram espiar a terra de Jericó se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado, ela foi falar com eles, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Então essa mulher, pelo ouvir de quem era Deus, ela creu. E ela creu de tal maneira que eu não sei se aqueles 2 espias creram que Deus poderia derrubar aquelas muralhas, que Deus poderia dar aquele povo, aquela terra, né, a vitória para o povo de Deus. Não sei se aqueles espias acreditavam nisso, mas aquela mulher creu primeiro que eles. Ela disse: eu sei que Deus já deu essa terra para vocês, porque o Deus de vocês não foi aquele que abriu o mar vermelho, o Deus de vocês não foi aquele que deu vitória naqueles reis dos amorreus. Eu sei que o Deus de Israel é o Deus de cima e é o Deus da terra. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus, e essa fé não é de você, é Deus que coloca no teu coração. E Deus está colocando essa fé para você crer que esse Deus, ele é verdadeiro. E essa mulher, ela vai além dela crer que esse Deus, ele é
verdadeiro, é todo-poderoso, ela também crê que esse Deus é misericordioso. Que esse Deus é misericordioso. E essa história ela tem a ver com o Evangelho. Com o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho? O Evangelho, ela é o quê? Boas notícias. É as boas novas. É a boa notícia. Esse povo, ele já era um povo condenado porque estavam nos seus delitos e pecados. Nós lemos ainda há pouco João 3, 16, 17, 18, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então isso é uma decisão. E o título dessa mensagem é a decisão mais importante da minha vida. Todos nós tomamos decisão na nossa vida. Desde o momento que você tomou consciência, né, de gente, de pessoa, dos seus direitos, você toma decisões, escolhas na sua vida. Mas tem decisões que provocam em nós, na nossa vida, no hoje ou no porvir, consequências boas ou ruins. Ninguém consegue sair disso. Ninguém consegue escapar. Então, essa mulher, ela teve essa oportunidade na vida dela de tomar uma decisão, de tomar um partido, de tomar uma posição, né, naquela situação. Porque nesse mundo que nós vivemos, a Bíblia diz, lá em Efésios, diz que quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus da palavra de Deus, nós andamos no decurso desse mundo. Nós somos levados conforme a onda desse mundo, né? Tem até uma música, né, secular, né, acho que é até, não sei qual é o cantor, mas assim, deixa a vida me levar. Você já viu essa música? Quem já ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Deixa a vida me levar. Essa letra dessa música é exatamente o que a Bíblia fala. A gente vivia no decurso desse mundo. Você andava conforme o direcionamento, o pensamento, a ideologia do mundo. E deixa-se levar. E aí as consequências vêm. E a maior consequência de alguém que vive longe de Deus é a morte espiritual. É a morte espiritual. Que é o distanciamento do Deus da vida. Então, salvação. Essa mulher, ela foi salva. A vida dela foi salva. E toda vez que nós falamos de salvação, tem uma ligação com condenação. Tem ligação com condenação, porque você é salvo de algo que você estava condenado. Essa mulher, ela estava ali naquela cidade também, ela fazia parte daquele povo e ela vivia, né? Ela estava também no meio, então ela estava condenada, porque a ordem de Deus era exterminar todos, não escapar ninguém. E a mesma coisa, analogicamente, né? Todo ser humano, todo homem, toda mulher, que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, como Filho de Deus, ele vive condenado. Isso é uma verdade que a gente não pode, né, se livrar. Porque muitos querem uma revelação de Deus, um Deus de amor, mas esquecem da outra faceta de Deus, que é justiça. De tal maneira que querem assim estarem confortáveis com o seu estado de vida, com o seu estilo de vida, né? De tantas decisões que são contrárias à vontade de Deus,
e querem essa revelação de um Deus de amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas não querem falar de juízo, de tal maneira que toda a consequência do nosso pecado, Deus venha que venha a ser evitado essas consequências de pecado na nossa vida. Porque Deus é amor, Deus não vai fazer algo que eu venha me sentir mal, que Deus não faz isso. Essas são as nossas próprias decisões da nossa vida. Essa é a verdade. E eu não poderia falar do Evangelho sem falar da outra faceta de Deus, que é a justiça. Aquele povo estava condenado porque ele virou as costas para Deus. E quantas vezes nós viramos as costas para Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, e aí nós estamos debaixo de condenação. Estamos debaixo de condenação. Irmãos, isso é a coisa mais importante da nossa vida. A nossa vida aqui, ela é finita. A Bíblia diz que é uma fumaça. Ora você está aqui, ora você não está mais. Às vezes eu fico me lembrando que eu já briguei por tantas coisas, eu já fiquei com raiva de tantas pessoas por tantas besteiras, né? E agora nos meus pouco tempo de idade, agora eu vejo que isso não valeu de nada, né? Você perde um amigo, você perde, né, a comunhão com o irmão teu, com o teu pai, com a tua mãe, né, por um orgulho do teu coração. E a nossa vida é passageira, como eu falei para vocês, a vida ela não é feita de oportunidades, ela é feita de decisões, de escolhas. A tua vida é feita disso, né? Quantas vezes você olhar para trás e se poxa, se eu tivesse feito aquela decisão, como é que eu estaria hoje, né? Eu fiz um concurso tempo atrás para oficial da PM e eu passei. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha sido chamado lá no DNR, que na época era DNR, agora é DENIT. E aí, se eu tivesse tomado uma decisão, fosse PM, né? Apesar de que eu não tenho eu não tenho um perfil, né? Eu acho que eu não ia matar ninguém. Mas se eu tivesse tomado essa decisão, eu uma vez fiquei pensando, se eu ficasse, né, eu tenho muitos amigos que hoje são coronéis, se eu ficasse, como é que seria a minha vida, né? Será que eu estaria ainda no caminho de Deus? Será que eu estaria morto? Então, irmão, é muito sério as decisões que nós tomamos na nossa vida. Tudo tem consequência. Deus, ele é amor, mas também é justiça. A misericórdia de Deus, que essa mulher Raabe, ela creu que Deus tinha misericórdia, de tal maneira que quando ela escondeu esses espias, esses dois homens, né, a gente pode ver no capítulo 2, no versículo 12, a conversa daquela mulher com os dois espias é a seguinte: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que tenho, de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela creu também que Deus tinha misericórdia. E Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus,
ela é um motivo para que nós não somos consumidos e destruídos. Mas existe um grande detalhe: tem a misericórdia e tem também um outro caráter de Deus, que é o juízo. Então a misericórdia de Deus, ela é mostrada para todo ser humano, para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Agora, o importante é o seguinte: essa misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Mas, desde que essa misericórdia seja abraçada, desde que você abrace a misericórdia de Deus. Se você não abraçar a misericórdia de Deus, o juízo, ele triunfa. E aí a condenação vem. Então essa mulher abraçou a misericórdia de Deus, creu na misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus, ela foi encarnada na vida de Cristo. Como nós lemos João 3,16, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito. E esse Filho, ele veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. Aquela mulher, Raabe, a prostituta, que agora não é mais prostituta, ela é ex-prostituta, porque ela creu. O milagre aconteceu. Os muros do pecado da vida de Raabe foram derrubados pelo som da voz da palavra de Deus. Houve um milagre nesses muros, e esses muros podem estar na tua vida para você tomar uma decisão nessa noite. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar na ressonância no seu coração, na sua mente, de tal maneira que vai atingir a frequência natural, e aí esses muros vão ser derrubados, e o teu coração vai ser rendido diante de Deus. Existe uma palavra que é desobedecer, a desobediência. Essa palavra desobedecer no grego é aquela que acontece da seguinte maneira. A ideia é o seguinte: desobedecer, aquela pessoa que desobedece é aquela que foi alertada, mas não deixou ser persuadida, ou seja, não deixou o coração dela inclinar-se para aquela misericórdia, inclinar-se para a vontade de Deus. Então essa é a desobediência, aonde o coração ela é endurecido e não consegue obedecer à vontade de Deus. Deus, ele ama a todos. A Bíblia diz que nada pode afastar o amor de Deus do ser humano. Ele ama a todos. Você pode pensar aí na pessoa pior que você possa conhecer, sabe? Bora ver um negócio bem pesado. Um pedófilo. Deus ama o pedófilo? Ama. Hitler. Deus amou Hitler? Isso é mais pesado, né? Porque para o teu entendimento, no meu entendimento, é difícil. É difícil. O amor de Deus, ele nos constrange, porque ele, sabe, a gente não consegue alcançar o amor de Deus. Essa mulher, que agora é uma ex-prostituta, porque ela creu em Deus, e ela recebeu a misericórdia de Deus, aonde esses espias, eles entram em acordo com ela e fazem, um juramento, eles prometem para ela: olha, a gente vai invadir aqui, mas a sua casa, a sua vida, da sua família, da sua parentela vai ser salva. Vai ser salva. Aquela mulher, ela pediu um sinal, lembra que nós lemos no versículo 12? E que me dareis um sinal certo. Qual foi o sinal? Bora ver aqui. No versículo 18, capítulo 2. Se vindo nós à terra, quando eles voltassem àquela terra para tomar a terra de Jericó,
Não atalhes este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Então o sinal que aqueles espias colocaram na casa de Raabe foi um cordão, escarlata, ou seja, um cordão vermelho. Aí você pode pensar, aquele povo, de Josué, eles passaram por uma experiência lá no Egito, aonde o espírito da morte passou pelo Egito e matou todos os primogênitos, daquela terra, inclusive o primogênito do faraó. Mas Deus disse assim mesmo: olha, vocês vão colocar nos umbrais das portas, das janelas, o sangue de um cordeiro. E isso aí, irmãos, aponta para o sangue de Cristo. E aquele povo lá no Egito, eles foram salvos, ou seja, seus primogênitos não morreram, porque quando a morte veio, passou por cima e eles foram salvos, não morreram. Então, da mesma maneira, aconteceu na vida de Raabe. Quando o povo invadiu aquela terra, invadiu aquela cidade, os muros caíram, aquela mulher foi poupada. Assim acontece na vida de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, porque o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, por todos nós, por todas as pessoas, e como nós lemos, aqueles que crerem no Filho de Deus, eles serão salvos. E eu queria aqui rapidamente ler alguns textos para nós. Em Isaías 59, 1 e 2, o irmão Júnior pode colocar aqui, Isaías 59, 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Outro texto é Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23 agora. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então esses textos não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Está falando que faz separação entre o homem e Deus é a iniquidade, é o pecado. Fala também que todos pecaram, todas as pessoas que passaram por essa terra, que pisam nessa terra, que nasceram, viveram e morreram, todos pecaram. E todos carecem da graça, da misericórdia de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, por que eu li isso para vocês? Porque, para provar para vocês na Bíblia que existe condenação, sabe? Que a nossa vida, ela é muito preciosa para Deus, sabe? A nossa vida é muito preciosa para Deus. Sabe qual é a maior base, ou seja, de onde vem todo o pecado, sabe? De tudo aquilo que desagrada a Deus, é o afastamento de Deus. Eu gosto sempre de colocar aquele exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele deixou o seu pai, pegou a sua herança e foi para um lugar muito longe. A Bíblia diz que foi o lugar mais distante possível.
Então assim é a vida do homem, ele fica longe de Deus. E essa parábola está dizendo o seguinte, que a atitude do ser humano que está longe de Deus, a atitude é essa, de dizer a si mesmo, como aquele filho pródigo falou: pai, eu vou me embora, então é o seguinte, eu não dependo de ti, eu vou viver a minha vida, eu vou tomar as minhas decisões, e eu vou ter o meu dinheiro, e eu vou fazer o que eu quero, e eu vou para bem longe, onde você não possa me encontrar. Então assim é a vida do homem que está longe de Deus. Ele vive longe de Deus, longe do Pai, longe da origem. Quando Deus criou o homem, Deus criou também os peixes, criou o mar, criou a vegetação. E é interessante que quando Ele criou os peixes, Ele disse para o mar: mar, produza peixe. Terra, produza a vegetação, as árvores. Por que Ele fez isso? Se você tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe? Morre. O peixe morre. Se você tirar uma planta da terra, o que acontece com a planta? Morre. Por quê? Porque eles saíram da onde? Da sua fonte de criação. Eles só vão ter vida, o peixe só vai ter vida no mar, que é a fonte que ele foi criado. A planta, a vegetação, a árvore vai ter vida se tiver na fonte de onde foi criado. Deus, Ele criou o homem, não foi do mar, não foi da terra. Ele falou assim: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados nele. Você foi criado em Deus. Isso é maravilhoso. Isso é a origem de tudo. Isso é a origem de tudo. Mas o Evangelho que alcançou a vida de Raabe, é esse Evangelho que eu estou querendo mostrar para vocês. É o Evangelho que tem misericórdia, aonde tem salvação, onde tem reconciliação, onde tem perdão de pecados, onde tem livramento. É o Evangelho que foi o que alcançou a vida de Raabe. Raabe, pela fé, ela foi salva. A Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 11, versículo 31, diz que Raabe, ela foi salva através da sua fé. Através da sua fé. E eu quero dizer para vocês que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Não é pelas obras. Eu gosto muito do exemplo, né? Quando eu estou evangelizando, eu toco nesse exemplo, que é um exemplo bem marcante, né? Que é os dois ladrões na cruz, né? Eu brinco às vezes com vocês, tem um ladrão bom e um ladrão, não dá para pegar mais você, né? Tem um ladrão ruim e outro ladrão ruim, não existe ladrão bom. Mas tem algumas pessoas aí fora que dizem: tem um ladrão bom e um ladrão ruim. Me ensinaram isso quando eu era criança. Mas na verdade todos dois eram maus. Aqueles dois ladrões eram maus. Ao olhar daquelas pessoas que estavam ali no dia da crucificação de Cristo, naquela cruz, aqueles homens, eles eram para ser condenados mesmo, porque eles praticaram só coisas ruins. Mas um deles reconheceu quem era Jesus. E a Bíblia diz que um deles chegou para Jesus e disse mesmo: eu sei que tu és o Filho de Deus. E eu sei também que eu estou aqui porque eu mereço. E esse ladrão que estava no lado direito ainda repreendeu o outro, dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ou seja, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que ele era mau, que ele era pecador, estava diante do Filho de Deus. Assim Raabe, ela reconheceu também que era daquele povo
e ela reconheceu que ela era também pecadora. Mas ela clamou por misericórdia. Assim como aquele ladrão na cruz, ele clamou para Jesus e disse assim: olha, eu sei que tu és o Filho de Deus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Aí, imaginando Jesus naquela cruz, morrendo por mim e por você, depois de passar por tudo que ele passou, vertendo todo o seu sangue até a última gota, já com suas forças, né? Já no limite das suas forças, ele ainda tem força para levantar a cabeça, olhar para aquele homem que se arrependeu e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu quero dizer para você que aquele homem, para nós seres humanos, tudo que ele praticou na vida dele, até mesmo aquela mulher, Raabe, a ex-prostituta, de tudo que ela fazia através da sua vida, do seu corpo, para nós ela não teria salvação. Para o homem não. A gente exclui essas pessoas. A gente acha que elas não têm jeito. A gente acha que não tem solução para essas pessoas, para uma pessoa que é viciada, para uma pessoa, sabe? Mas para Deus tem. Desde que essa pessoa se arrependa, desde que ela reconheça o seu estado de separação da fonte da vida. Separação da fonte da vida. Então aquela mulher, ela reconheceu, ou seja, a mesma coisa que ela se arrependeu, né? Que essa palavra se arrepender é mudar, né? Mudança de mente, mudança de vida, tá? Dá uma volta de 180 graus, a sua vida caminha num sentido, ela volta, quando ela volta para a sua origem, a comunhão com o Pai, porque você tem um Pai que te ama, um Pai que quer que você venha vencer. E eu quero dizer para você que nós temos que acreditar numa coisa. Assim como Isaías, capítulo 1, 18 e 19, diz que, por mais que o pecado seja como um escarlate, ou seja, vermelho, aquele vermelho vivo, Deus tem poder para tornar branco como neve. Por mais que o teu pecado, o meu pecado seja como carmesim, Deus ele pode tornar como uma lã. Então nós temos que crer o seguinte, que não há sujeira que Deus não possa limpar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Muitas pessoas pensam que, poxa, eu sou assim, Deus não vai me aceitar. Sabe, eu faço isso, eu faço aquilo, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quero dizer para você que Deus ele não olha para o passado. No momento que você se arrepender verdadeiramente, todo o teu passado, Deus ele esquece. Hebreus 8:12 diz que Deus ele esquece. Miqueias 7, 18 e 19, Deus diz que Deus também ele esquece e ele joga no mar do esquecimento. E há quem diga o seguinte, que esse mar do esquecimento, vai alguém lá e coloca uma placa, diz assim mesmo, proibido pescar. Proibido pescar. Porque o único que vai te acusar do teu passado é o diabo. Porque a partir do momento que aquela mulher, Raabe, a ex-prostituta, creu que Deus era o Deus verdadeiro, a partir do momento que ela recebeu a misericórdia, 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas
se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a decisão mais importante da nossa vida aqui nessa terra é tomar a mesma decisão que essa mulher tomou. É tomar a mesma decisão que aquele ladrão na cruz tomou. Independente da tua situação, independente de como você está. Aquele cordão de fio de escarlate, que nós lemos lá em Josué 2:12, foi um sinal, e esse sinal é um sinal de esperança. A esperança de uma vida melhor, a esperança de uma mudança na nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, que assim como aquela mulher creu naquele sinal, que aquele cordão que estava ali na janela dela, e eu fiquei pensando, ela sabia de tudo que ia acontecer, ela sabia do plano de Deus, que ele ia derrubar aqueles muros, que ia matar todo mundo. Se ela não tivesse crido, o que vocês acham que ela ia fazer? Ela ia fugir. Eu vou pegar toda a minha família, vou sair daqui e vou me embora, eu vou salvar a minha vida, não é verdade? Ela nem ia salvar a vida. Se ela saísse, ela nem ia salvar a vida dela? Ia. Mas é aí que está o mistério mais importante que aconteceu na vida dela. Ela não estava preocupada em salvar a sua vida física. Porque quando nós temos a revelação do mistério do Evangelho de Jesus, a gente vai ver que a nossa vida aqui nessa terra não é tão valiosa e tão importante quanto a nossa vida na eternidade com Deus. Amém. É por isso que ela não foi embora. Ela ficou lá esperando. Mesmo ela no muro, o muro ia cair, ela podia pensar que o muro, podia se cair, ela ia morrer também. Mas ela creu que Deus ia livrar ela, porque no coração dela, ela não tinha um desejo apenas de salvar a sua vida, de poupar a sua vida, mas na verdade ela queria conhecer a Deus. Ela queria ter um relacionamento com Deus. Ela queria ter um relacionamento com Deus. E esse nosso Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Amém. Quero pedir a vocês se levante, fique de pé, em nome de Jesus. A decisão de Raabe, ela mudou a história dela. Não só dela, mas de toda a sua família. De toda a sua família. A salvação, ela é individual, mas o projeto de Deus é o projeto para a família. É o projeto para salvar a família toda. E a minha decisão e a tua decisão é uma decisão que vai trazer bênçãos, não só para mim e para você, mas vai mudar a minha história, a tua história, e vai mudar a história da nossa posteridade. Porque a partir do momento que você toma uma decisão por Cristo, uma decisão de querer voltar à fonte da vida, ao relacionamento, assim como essa mulher, na verdade ela não estava muito preocupada em poupar a sua vida física, mas na verdade ela queria conhecer mais o Deus verdadeiro. Pedir para você abaixar sua cabeça, pedir para o irmão Júnior vir até aqui. Raabe, a ex-prostituta, ela fez uma decisão muito importante, a decisão mais importante da vida dela, de virar as costas para aquele povo, o povo dela, e até ter a sua vida, a sua vida poderia ter sido ceifada ali por aquele rei, se descobrisse realmente que ela tivesse escondido os espias, mas ela, pela fé, ela creu que Deus ia livrá-la, que Deus ia salvar a vida dela daquela condenação. E aquele fio que estava na janela da casa daquela mulher foi a esperança dela. Ou seja, Cristo, ele é a porta. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Em Romanos 10, 8 e 9 diz assim mesmo: se com a tua boca confessares e com teu coração creres que Cristo
Ele ressuscitou, que Cristo Ele é o Filho de Deus, tu serás salvo. E Romanos 8:1 diz assim mesmo, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu quero dizer para você que existe uma condenação. Existe uma condenação. E essa condenação ela é eterna. Ela é eterna. E a decisão que um dia eu tomei na minha vida,